Gente, hoje nós vamos, pela graça de Deus, concluir a série de mensagens dos 10 mandamentos. A gente tem alguns meses falado dos 10 mandamentos e eu estou muito feliz com cada feedback que vem, o pessoal que me fala que tem algumas preciosidades, né? A gente achava que sabia, que conhecia a profundidade da lei de Moisés, mas cada vez que a gente se depara com um novo mandamento desses 10, nós somos surpreendidos. Hoje, então, 10º mandamento, se encontra lá em Êxodo 20, capítulo 20 de Êxodo, o verso 17. Eu peço que você abra a sua Bíblia, seu aplicativo no celular, em Êxodo 20, verso 17. E você que encontrar, por favor, coloque-se de pé, para nós lermos todos iguais, de pé, juntos. Somos um corpo, por isso fazemos dessa forma. Êxodo 20, 17. Diz assim a bendita palavra de Deus: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar de novo? Senhor, muito obrigado pela tua bendita palavra, obrigado porque ela é a verdade, é o Senhor falando aos nossos corações. Pai, continua sendo exaltado em nosso meio, sendo o Senhor glorificado e nós edificados naquilo, na obra que o Senhor já tem feito desde o momento que entramos, cada um de nós, por essas portas. Seja o nome de Cristo engrandecido, é o que te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar, muito obrigado. Então, o famoso não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não cobice seu servo ou sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer coisa que pertence ao próximo. É um mandamento conhecido, a gente conhece, geralmente nós atribuímos, a gente quando ouve falar desse mandamento, nós atribuímos simplesmente a questões de cunho sexual, né, de atração sexual, mas não, viu como ele é amplo, ele é bem específico aqui. Existe alguma coisa em comum nesse 10º mandamento, que é diferente dos outros 9 mandamentos. Se você percebeu, todos os outros 9 mandamentos das tábuas, da lei de Moisés, eles condenam as ações que nós cometemos, as ações exteriores, como não faça ídolos, não trabalhe no dia do Senhor, não mate um inocente. Só que esse 10º mandamento, ele vai direto ao coração. Ele é diferente porque ele fala do nosso interior, não cobice. Ele fala de algo que está lá no mais profundo da nossa essência, não cobice. E a verdade é que sempre existe algo de inveja junto com a cobiça. É verdade que hoje, né, as pessoas não estão mais tão preocupadas com os bois e jumentos dos seus vizinhos, mas esse mandamento ele continua valendo, ele continua de pé, ele vale para cada um de nós ainda hoje, não somente naqueles dias. Não importa o quanto nós temos, nós sempre queremos mais, nós sempre desejamos coisas novas e melhores do que temos hoje. Não é verdade? Nós temos um desejo quase insaciável por coisas novas. E as palavras aqui do 10º mandamento, elas são bem conhecidas, mas acho importante a gente avaliar elas com calma, vamos olhar para elas pausadamente, cada um dos itens que são citados aqui. Começa o texto dizendo: não cobice a casa do seu próximo. Só essa expressão, essa orientação já serve para aquele tipo de gente que fica olhando as casas por aí, falando, quanta casa legal que tem por aí. Serve para tratar o coração daquele que se lamenta, dizendo, eu estou tão cansado desse bairro onde a gente mora, péssimo. Deve ser tão legal morar num bairro melhor, mais decorado. Seria tão bom se eu tivesse uma daquelas casas, os programas de decoração que eu vejo na TV. Já essa primeira instrução serve para quem pensa dessa forma. O texto continua, não cobice a mulher ou a esposa do teu próximo. Serve para todo aquele que um dia já pensou algo do tipo, quando ele olha uma mulher passando casada, ele pensa, uau, como ela é linda. Bem que a minha esposa podia envelhecer como ela. Bem que a minha esposa podia usar os produtos de beleza que ela usa. Eu gostaria de ser casado com alguém como ela. Eu seria mais feliz. Ou também para as irmãs que, olhando o marido da outra, pensam no seu íntimo.
Olha só o marido dela, ele é tão gentil com ela, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele arruma as coisas em casa, ele não só destrói as coisas, ele arruma as coisas. Seria tão bom se meu marido fosse assim, ou se eu fosse casada com alguém assim, não é verdade? Segue o texto: não cobice nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Serve para aqueles que um dia já pensaram: cara, o meu carro é uma lata velha. Isso não é justo. Isso não é justo. Todos os meus amigos tiram férias e eu não consigo. Alguns vão para a praia todo fim de ano, outros vão até levar os filhos no Beto Carreiro. Tem amigo meu que vai para os Estados Unidos, outros vão para a Europa. E nós aqui em casa, quando a gente tem sorte, nós vamos visitar a casa da minha sogra. Tem gente que pensa: então não cobice nada do outro. Ou aquele que pensa: por que eu estou nesse trabalho? O trabalho de um fracassado. Eu queria ter um trabalho melhor. Ou eu queria que os meus filhos fossem que nem os filhos do fulano, da fulana. Ou para você, jovem, crianças que estão aqui hoje, que pensam: poxa, o pai do fulaninho é tão legal, eu queria que meu pai ou a minha mãe fosse legal como o pai dele. O texto termina falando: não cobice nem coisa alguma que seja do teu próximo. Tem gente que olha para outra pessoa e pensa: eu gostaria de ser inteligente como ele, eu gostaria de ser bonita como ela, a vida seria mais fácil, muito melhor para mim. Por que eu não tenho uma família normal? Alguns se perguntam. Porque tudo na minha vida é difícil, quando a vida dos outros parece tão fácil. Assim caminha a humanidade. Sabe, é verdade que não tem nada errado em nós notarmos as coisas que as pessoas têm. Não tem nada errado nisso. Só que a maioria de nós, a gente não observa as coisas que os outros têm para dar graças, que o Senhor tem os abençoado. Nós olhamos para o que os outros têm e falamos daquilo que nós não temos recebido. Nós olhamos para as coisas dos outros e deixamos de ser gratos por aquilo que o Senhor já nos deu. É assim que nós caminhamos. Mas o que é cobiçar? O que é cobiçar? Cobiçar não é o mesmo que desejar. Não é o mesmo que desejar. O 10º mandamento, ele não está proibindo todo tipo de desejo, vontade ou de pensamento por ter algo melhor, ou de ter uma condição de vida melhor. Cobiçar, na sua essência, é anelar, ansiar, desejar algo que pertence a outra pessoa. A cobiça, ela começa sempre colocando o coração em tudo que não é legitimamente nosso. Eu deposito o meu prazer, a minha alegria naquilo que o outro tem e eu não tenho. A cobiça é um desejo intenso de possuir algo que pertence a outro. O puritano Thomas Watson, ele definiu a cobiça, eu acho muito legal isso, ele definiu a cobiça como um desejo insaciável de possuir o mundo. Essa lei que nós lemos, ela não se opõe contra os nossos sentimentos. A Bíblia, por exemplo, com frequência, ela aprova alguns desejos quando eles estão no devido lugar. Por exemplo, na vida de Sara ou de Ana, que elas desejavam ter filhos. Isso é um desejo bom. Desejar ter filhos é bom e aprovado por Deus. No de Salomão, nós vemos que o desejo de uma profunda intimidade sexual no casamento é um desejo válido, é um desejo bom. No livro de Provérbios, nós somos encorajados a planejar e trabalhar mais para termos uma condição de vida melhor. É um desejo aprovado pelas Escrituras. E da mesma forma, não é errado nós pedirmos e desejarmos mais de Deus ou pelo derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas. São desejos legítimos. Nós não devemos, na verdade, apontar os nossos desejos para a casa do nosso próximo, para a mulher ou o marido da nossa próxima, nem para qualquer coisa que lhe pertença. Nós temos que vigiar esse desejo do nosso coração. Só que também possuir os bens não é algo que Deus condena. Ele condena o desejo cobiçoso de possuir. Então, por isso, nós temos que cuidar. Não é lícito para o cristão participar de jogos de azar ou de qualquer atividade que possa aflorar e incentivar a nossa ganância. Temos que ficar atentos. O 10º mandamento, então, ele não pretende que eu e você, nós sejamos criaturas insensíveis, sem esperança, sem sonhos, sem desejo algum, sem ambição, uma ambição apropriada. Esse tipo de pensamento é budista.
não é cristão. O budismo, ele ensina que as dificuldades são causadas pela vontade e pelo desejo. Os budistas afirmam que a vida aqui nessa carne é sofrimento, que o sofrimento é causado pelo desejo. Diz que o nirvana, aquele estado de espiritualidade, segundo eles, ele só é alcançado quando nós paramos de desejar. Aí diz que o sofrimento, segundo os budistas, acaba. Ele diz que nós encontramos a libertação quando nos livramos do desejo. Só que isso não é cristianismo, isso é budismo. A Bíblia ensina que o nosso problema não é que nós desejamos as coisas, mas que desejamos as coisas erradas, ou desejamos as coisas boas do jeito errado. Como disse o C.S. Lewis, o autor do Crônicas de Nárnia, o problema não é que desejamos demais, mas sim que desejamos muito pouco. Ele diz que nós somos como crianças ignorantes, que preferem ficar fazendo bolinhos de lama numa favela, porque não conseguem imaginar o que significa a dádiva de um feriado na praia. É verdade que nós queremos seres mundanos, seres dessa... E mesmo assim, Deus não fala para nós, que vergonha, esse tipo de desejo no seu coração. Deus fala algo do tipo, eu posso dar para vocês algo melhor e muito mais permanente do que todas essas bugigangas, essas tranqueiras que a vida pode oferecer. Então nós vamos tratar do que é a cobiça, dos sinais da cobiça em nós, e louvado seja Deus, de um bendito remédio contra a cobiça do nosso coração. A cobiça, a essência, ela é roubo no coração. Então, se o desejo em si, desejar as coisas, não é cobiça, então por que a cobiça é um pecado tão grave que a Bíblia condena? 2 pontos. Primeiro, cobiçamos quando queremos para nós o que pertence a outra pessoa. Cobiçar é muito mais do que pensar, como seria muito bom ter uma casa bonita, ou eu gostaria de ter um emprego melhor. Isso é um desejo. Aquele que cobiça, ele anseia pelas coisas que outro tem. Eu quero a casa dele para mim. Eu desejo aquele trabalho, eu quero estar no lugar onde ele chegou. É assim que caminha a cobiça. Se eu pudesse ter tudo o que aquela família tem. Isso é cobiça. Tiago diz na sua epístola, vocês desejam e não conseguem, por isso matam, cobiçam e não podem obter, por isso lutam e brigam. Tiago 4, 2 e 3. A cobiça, ela também é uma violação do segundo grande mandamento. Lembra como Jesus resumiu toda a lei, quando perguntaram para ele das leis qual era a maior? Jesus responde lá em Mateus, nos evangelhos, ele fala, o resumo da lei, as 2 tábuas da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, diante desse resumo da lei, concluímos que o invejoso, ele não ama o próximo como a si mesmo. É impossível. Então, ao cobiçar, nós pensamos, quando nós cobiçamos, pensamos naquilo que é bom para mim. Não estou nem aí com a vida alheia. Fala do que me faz feliz, do que poderia ser melhor na minha vida, e a gente não se importa, custe o que custar. Sabe aquela velha história profissional de subir profissionalmente pisando nos outros? A cobiça deseja o que as outras pessoas têm. Por isso, cobiçar é pecado. Desejar algo que não nos pertence. Em segundo lugar, nós estamos cobiçando quando o nosso desejo, qualquer desejo que seja, de qualquer natureza, quando o nosso desejo nos conduz ao descontentamento. De acordo com o Catecismo Menor de Westminster, uma confissão de fé presbiteriana, diz o seguinte: o 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, ao invejar ou se afligir com o bem do próximo, e proíbe todos os impulsos e afetos desordenados em relação a qualquer coisa do próximo. Então, quando deixamos de acreditar que Deus é suficientemente grande para nos ajudar. Deixamos de acreditar que Deus é bom o bastante para se importar com a gente. O nosso descontentamento é uma expressão de quanto nós achamos que Deus nos deve. Sabe por que não cobiçarás é o último dos 10 mandamentos? Porque ele é um ótimo resumo antes.
Porque, segundo o que Jesus falou, as 2 tábuas da lei, é impossível amar o Senhor de todo o teu coração e amar o próximo como a ti mesmo, se existe cobiça no nosso coração. É curioso que a primeira tábua da lei, ela fala do nosso relacionamento com Deus. Os primeiros 4 mandamentos falam da minha relação com Deus. Não farás outros deuses, né? E a segunda tábua da lei fala do meu relacionamento com o próximo. Só que o último mandamento, basicamente, do meu relacionamento comigo mesmo. Da essência do meu coração. Parece até estranho, né? Começa os 10 mandamentos, Deus falando, eu sou o Senhor seu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Aí o começo dos 10 mandamentos, capítulo 20 de Êxodo. E ele termina com algo, parece esquisito. Parem de olhar para a casa do vizinho, para a mulher do vizinho, para o seu boi, para o seu jumento. Só que é curioso que um complementa o outro. Unindo esses 2, o primeiro e o último mandamento, é como se dando para nós, eu sou o único Deus de quem você necessita, não se volte para os outros deuses, não se curve diante de estátuas, tampouco se volte o seu desejo, a sua atenção no animal que o outro tem, nas posses que você não tem, nas habilidades de outra pessoa. Não permita que nada prenda o seu olhar que não seja as suas afeições em mim, que sou Deus. Deus tem que ser o Senhor, o objeto principal do desejo, o maior anseio dos nossos corações. Entendendo isso, nós conseguimos caminhar para tentar vencer a cobiça dos nossos corações. Colossenses 3,5 vai dizer que a cobiça é idolatria. Pois diz que eu não posso viver, a cobiça diz que eu não posso viver sem aquela pessoa, sem aquele lugar, ou sem aquele tal bendito bem material. Então a cobiça, ela cria um Deus que surge dos nossos desejos indevidos. Tem gente que vive uma vida inteira se dedicando para alcançar um objetivo, para comprar alguma coisa. É tão triste, é tão pequeno uma vida de alguém que caminha dessa forma, que se contenta com as coisas somente dessa terra. Então, a ordem para não cobiçar, que nós vemos no mandamento, ela revela a nossa incapacidade. Porque talvez você já tenha lido os 10 mandamentos, e os primeiros 9, e você olhou, não mate pessoas. Tá, eu posso fazer isso. Não seja um adúltero, ok, eu estou indo bem. Não dê falso testemunho, evite fofocas. Eu estou conseguindo. Justamente quando nós tentamos dar check ou ticar cada um dos 10 mandamentos, a gente vai chegar no 10º e vamos perceber que é impossível para um ser humano, nascido de mulher, como diz a Bíblia, ser perfeito. É impossível para um homem, para uma mulher, não cobiçar. É verdade que a gente pode passar uma vida inteira sem se dobrar, sem adorar diante de um bezerro de ouro, mas nenhuma pessoa honesta pode cogitar a vida sem nunca ter desejado as coisas dessa terra. Não pode dizer que nunca cobiçou nada dessa vida. Nenhum homem, nenhuma mulher pode falar isso. A verdade é que a cobiça, ela surge todos os dias. E em todas as épocas da história a gente vê a cobiça. Desde a insatisfação de Adão, que foi a causa da sua queda lá no paraíso. O Gênesis vai dizer que o fruto da árvore era muito desejável. E que ao comer aquele fruto, o homem poderia se tornar como Deus. Foi o que a serpente soprou no ouvido dos trouxas e eles caíram lá no começo. Então, desde o Éden, tem uma voz que sussurra no ouvido de todo homem, de toda a mulher, dizendo que ele ou ela deveria ser mais do que ele é, e que ele e ela deveria ter mais do que tem. Essa é a voz que sopra nos nossos ouvidos. Então, a gente até pode descrever a história da humanidade, das nações, das famílias, numa frase: você cobiçou aquilo que pertence a outro. Vamos olhar para a história da humanidade. As guerras são assim. Lá em Caim matou Abel, seu irmão, por inveja. E Deus exortou, Deus foi misericordioso com ele. Domina esse desejo, Deus falou para ele em Gênesis 4. Mas a história nos revela que não deu certo. A realidade é diferente. Desde Caim, esse desejo pelas coisas tem dominado a muitos homens nessa terra. Então, se a gente descrever também as histórias, né, das guerras mundiais, repetidamente, a gente vai ver qual é a raiz de toda guerra: o desejo por mais poder, o desejo por mais propriedade. Sabe por quê? Porque é impossível para os homens admitir que outros tenham ou sejam mais do que eles. Tem mais poder, tem mais propriedade, mais terras. É complicado.
E vocês aqui nessa sala, nós aqui nessa sala, já desejamos coisas que não nos pertencem? Você já desejou algo de outra pessoa? A verdade é que a cobiça, ela não respeita ninguém. Tanto o homem comum do povo, quanto os reis grandiosos, cometem o pecado da cobiça. Diz a história que uma vez, na Islândia, um pirata conhecido da época foi capturado. E Alexandre o Grande perguntou para ele, de onde que veio essa ideia de você tornar os mares um lugar perigoso? Aí diz que o pirata, isso é história, diz que o pirata, desdenhando de Alexandre o Grande, respondeu, eu só estava fazendo a mesma coisa que você, tornando um mundo perigoso. Eu trabalho num pequeno barco. Você é um rei e tem grandes frotas, por isso você é chamado de rei. Você transforma o mundo num lugar perigoso, porque você não tem só um barco, você tem frotas de navios à sua disposição. E assim, todos nós somos culpados desse. Nós podemos identificar em nossas vidas, vocês sabem que eu gosto de facilitar as coisas, 4 sinais da cobiça em nós. Os 4 sinais da cobiça que eu e você temos podem se resumir quando você está cobiçando. Podemos identificar, estou cobiçando quando estou machucando alguém para alcançar os meus interesses. Você pode estar cobiçando quando está se preocupando em ganhar mais e acumular mais, aquela preocupação exagerada. Você pode estar cobiçando quando está retendo, quando não está disposto a abrir mão das coisas que tem. Você pode estar cobiçando quando você está resmungando com frequência da sua casa, da sua mulher, do seu marido, da sua família, da sua qualidade de vida, do seu trabalho, etc, etc. Então, nós estamos cobiçando quando estamos machucando alguém, quando estamos nos preocupando demais em ganhar, quando estamos retendo o que temos, quando estamos resmungando com frequência. Vamos fazer um teste, quero propor aqui. Imagina que eu tivesse um quadro aqui, escrever o seguinte, para cada um responder, preencher a prova. Se eu tivesse, pontinhos, 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 vírgula, seria feliz. O que você vai colocar, vai preencher esse espaço em branco com o quê? O que falta nesse espaço em branco para a tua vida? Se eu tivesse uma casa própria, eu seria feliz. Se eu tivesse o carro do ano, eu seria feliz. Se eu tivesse um marido, pastor, eu seria feliz. Ou se eu tivesse uma esposa, ninguém deu aleluia aí? Eu seria feliz. Se eu tivesse um bebê, aquele filho tão não chegou, eu seria feliz. Se eu tivesse uma carreira bem-sucedida, eu seria feliz. Se eu tivesse uma saúde invejável, eu seria feliz. O que você preenche nesse lugar? Espaço em branco. Para quase todos nós, a verdade é que o que preenche esse espaço em branco vai revelar quem é o nosso Deus funcional. Ou seja, pode ser uma pessoa, um lugar, como nós pensamos que não vamos conseguir viver se não tivermos aquilo ou aquela pessoa. Preste atenção no que tem sondado o teu coração. Porque a cobiça nos consome, ela é consumidora. Quem aqui já assistiu o filme do Senhor dos Anéis? Uma pesquisa, levanta a mão, por favor. Senhor dos Anéis. Eu não sou um super fã do Tolkien, mas eu sei que tem uns fanáticos por Tolkien aqui na igreja. Foi um autor cristão, para quem não sabe. O Senhor dos Anéis, eu assisti o filme, os filmes. O primeiro, me lembro que a história do anel, quando ele surge, mostra aquela cena, estava o Sméagol, os 2 primos, que estavam pescando, e de repente um peixe puxa o Déagol para o fundo do rio, e ele vê aquele anel brilhando no meio da água, e ele é seduzido por aquele anel, e ele começa a cobiçar aquele anel, exerce uma influência, um poder sobre a vida, ele é cativo pelo brilho daquele anel. Aí ele volta para o barco e o Sméagol pede para o seu primo, afinal de contas era o dia do seu aniversário, dá para mim esse anel. Só que o outro já estava totalmente envolvido e os dois usando aquele anel. O que acontece? O Sméagol mata o seu primo. É uma figura de Caim e Abel no Senhor dos Anéis, para você que tinha dúvida. Ele mata o seu primo e possui aquele anel. Ele é seduzido pelo anel, ele é consumido pelo anel, ele é transformado. Quem lembra do filme vai trazer a memória que ele se transforma fisicamente, ele é consumido por aquele anel. Ele se torna, ou ele se revela um monstro ganancioso,
dependente da alegria, do prazer e do poder que o anel dava para ele. Lembra que ele pega o anel, my precious, meu precioso. Ele fala, ele não consegue viver sem aquilo. O anel representa a cobiça que existe em todos nós. Só que os especialistas em Tolkien me contaram que quando esse anel é lançado no fogo, ele revela inscrições dentro do anel, numa linguagem deles lá, que diz o seguinte, lembra, são os anéis, o Senhor dos anéis, não é um único anel, são muitos anéis. O texto dentro do anel diz o seguinte, 3 anéis para os reis elfos sob este céu, 7 para os senhores anões em seus rochosos corredores, 9 para os homens mortais fadados ao eterno sono, 1 para o Senhor do escuro em seu escuro trono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam, um anel para a todos, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Martinho Lutero, a respeito desse mandamento, ele costumava dizer que naquilo que tu prendes o teu coração, isto é o teu Deus. 14:15 diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Te pergunto de novo, o que é que você mais ama nessa vida? O que é que você está buscando? Quais são os teus pensamentos? Quando você está indo para o trabalho, de repente no ônibus, no Uber, no seu carro, quais são os pensamentos que permeiam a tua mente quando você está ali no supermercado? O que é que você mais ama? O antídoto para o pecado nós encontramos em 1 Timóteo 6,6, quando ele diz, de fato, a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Percebe o que a Bíblia diz? Cobiçar diz respeito a ganhar. E o ganho é a razão da nossa posses. Eu quero ter amigos, eu quero ter mais. Aí Deus, graciosamente, responde para a gente, tudo bem, você quer ganhar? Eu quero que você ganhe. Eu quero que você tenha alegria, eu quero te abençoar, mas você não vai conseguir nada dessas coisas se a cobiça for o que te move. Você vai conseguir todas as coisas, vamos conseguir todas as coisas por meio do contentamento. Temos que ser felizes com aquilo que o Senhor nos dá. Sabe, enquanto a gente depositar o nosso contentamento em qualquer coisa desse mundo, nós sempre vamos encontrar desculpas para achar que somos uns pobres coitados. Tem um poema clássico americano, eu não sei o autor, que ele diz o seguinte, traduzido, era primavera, mas é verão que eu queria, e o calor ao ar livre. Era verão, mas é outono que eu queria. As folhas coloridas e o ar fresco e seco. Era inverno, mas é primavera que eu queria, o calor e o florescimento. Eu era criança e queria ser adulto, a liberdade e o respeito. Eu tinha 20 anos, mas queria ter 30, ser maduro, esclarecido. Eu estava na meia-idade, mas queria ter 20 anos, a juventude e o espírito livre. Eu estava aposentado, mas eu queria estar na meia-idade, a presença de espírito sem limites. A minha vida acabou e eu nunca tive o que queria. Sabe aquele papo de elevador? Está quente hoje, né? Está chovendo, só chove. A gente nunca está contente. Mas louvado seja Deus, bendito remédio contra a cobiça. O diagnóstico, então, nós já entendemos. Da cobiça. A raiz da cobiça é idolatria. Cobiçar é falta de satisfação em Deus. Esse é o nosso diagnóstico. Contra a cobiça. Nós temos que lutar com fé contra essa tentação. Esse é o tratamento. Só que nessa luta, nós precisamos nos lembrar das coisas muito importantes. Eclesiastes 5:10 fala, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Ou seja, a riqueza não faz ninguém feliz. Se nós conhecemos milionários deprimidos, não é verdade? Temos que nos lembrar do fim da história. Quem nos ajuda a lembrar disso é o salmista, Asaf, quando ele escreveu o Salmo 73, os versos 2 e 3, lá no começo ele fala, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios.
Só que lá na continuidade desse texto do Salmo 73, os versos 17 ao 22, diz que Asaf entrou no santuário de Deus e ele se lembrou do fim da história. Diz assim o texto, depois você pode ler com atenção. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios, ele lembrou. Asaf se lembrou o que acontece com os arrogantes, os ingratos e os injustos. Continua o texto, ele diz, certamente, Senhor, em terreno escorregadio, e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho, que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava íntimo, eu sentia inveja, agi com minha atitude para contigo, foi como a de um animal irracional. Temos que nos lembrar do fim da história dos gananciosos, o fim da história dos cobiçosos. Segundo, é importante lembrar quem é que está com a gente hoje. Quem está conosco hoje? Simplesmente aquele que disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Foi o que Jesus falou em João 6,35. Nós temos que lembrar daquele que está conosco hoje. Precisamos nos lembrar, amigo mais chegado que um irmão. Aquele que nunca vai nos decepcionar. Aquele que nunca vai nos abandonar. Ele é Jesus. Ele é o justo advogado diante de Deus que intercede por nós pecadores. Ele continua fazendo isso. Se alguém aqui se pergunte, saiba que Jesus não esquece. Jesus não esqueceu de você. Jesus está contigo. Nós temos que saber e sempre nos lembrar, irmãos, que se temos Cristo, nós temos tudo. Se temos Cristo, temos tudo. Eu já falei algumas vezes aqui. Ou Jesus é tudo para ele, não é nada. Então, diante disso, nós entendemos a resposta para o nosso contentamento, mesmo nos dias difíceis. A fé é a resposta para o nosso contentamento. O pastor Michael Horton, num de seus livros, ele diz, não é a pobreza ou a riqueza que nos conduz ao contentamento e confiança no Senhor, mas a confiança que se Deus nos providenciou tão rica salvação, nos escolhendo, nos redimindo, nos chamando e nos justificando, e ao enviar seu Espírito para fazer-nos crescer até... Então, com certeza, podemos contar com Ele para os assuntos menos essenciais dessa vida. Um grande exemplo de um homem que vivia contente, um exemplo de contentamento, é o apóstolo Paulo. Isso é inegável, para mim é o maior exemplo, quando ele fala em Filipenses 4, 11 até o 13. Pois aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que só lê o último verso, e acha que pode todas as coisas. O que Paulo está dizendo é que independente da situação, independente da tribulação, independente se for na abundância ou na escassez, eu posso todas as coisas. Fortalece. Então nós temos que identificar um jeito de nós crescermos em obediência aos 10 mandamentos. Como que a gente pode fazer na obediência aos 10 mandamentos? Nos rendendo e nos satisfazendo em Cristo. Aquele que é Emmanuel, Deus conosco. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, aquele que tudo que Ele fala na sua palavra é verdade para nós. Então nós podemos confiar nele. Ele é o único em quem eu e você obtemos perdão dos nossos pecados, do perdão da cobiça. Porque certamente, se você não cobiçou hoje, amanhã cobiçaremos. O Senhor nos perdoa todo santo dia. Ele é o único para quem nós podemos correr aos seus pés, clamando por suas ricas misericórdias. Tem misericórdia de nós, Senhor. É desse jeito, correndo aos braços de Cristo, aos pés de Jesus, que nós vamos encontrar plena alegria e contentamento, na certeza de que nós podemos ser satisfeitos somente em Cristo, porque nenhum outro desse mundo nos concede vida e vida em abundância. Só Ele. Só que a questão não é simplesmente a gente mortificar os nossos maus desejos. Nós temos que substituir os maus desejos por desejos bons. Aí eu puxo a citação mais, o pastor britânico, Charles Spurgeon, quando ele diz, quanto mais do céu desejamos, menos da terra cobiçamos. Se nós estivéssemos na época do adesivo, do para-choque, do carro, a gente ia botar, quanto mais do céu desejamos, menos da terra cobiçamos. Então, o segredo para nós vencermos a cobiça
é o contentamento. O remédio contra a cobiça é o contentamento. Temos que nos contentar com aquilo que o Senhor tem nos dado. Se Ele quisesse, meu irmão, que eu ou você tivéssemos mais, Ele já teria nos dado. Seja contente com aquilo que vem das mãos do Senhor, porque tudo é pela graça. Então, o lado positivo é o contentamento, que é um remédio para o nosso coração cobiçoso. Contentamento significa desejar o que Deus deseja para nós, o que não é nós. Isso é o contentamento. Então, o jeito de nós nos livrarmos desse desejo cobiçoso, dessa natureza do nosso coração, é estarmos satisfeitos em Deus, com aquilo que Ele nos oferece. Porque Deus é tudo que nós precisamos. Deus é tudo que precisamos e por isso nós devemos desejá-lo acima de todas as coisas. Para ser mais específico, Jesus, como eu já falei, é tudo o que nós precisamos. Amém? Pensa comigo. Deus, Ele não ofereceu o Filho dEle à toa. Ele não ofereceu Jesus para o seu povo, simplesmente para Ele realizar os nossos desejos. Tem gente que acha que Jesus é um mágico da lâmpada, o gênio da lâmpada. Ele não é. Ele deu o seu Filho, porque Ele é tudo que nós precisamos. Porque quando eu e você, quando nós corremos até Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos meio de ressurreição. Nós, quando vamos aos pés de Jesus, recebemos a promessa da vida eterna com Deus. Quando vamos até Cristo, recebemos a promessa de que Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar e que Ele, só Ele, vai nos ajudar durante as tribulações dessa vida. Deus não nos dá um anel qualquer que brilha no fundo do lodo de um rio. Ele fez um pacto de aliança com o seu povo eleito. Esse pacto foi selado de Cristo na cruz do Calvário. O que nós precisamos, para finalizar? Eu e você precisamos urgentemente sermos como Asaf, o salmista que eu falei antes. Porque lá do Salmo 73, ele disse: a quem tenho no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que o Senhor nos ajude, que Ele encontre em nossos corações contentamento. Vamos orar? Você pode se colocar de pé, por favor?